Já voltamos aqui com o Sempre Melhor. Eu já vou fazer os meus agradecimentos do dia. Agradecer o pessoal da Rush. Vai, Rosana. Olha este look, que lindo! Muito bonito. Toda boho chique que a gente chama, né? Uma hippie mais chique. Um beijo pra vocês. Também agradecer ao pessoal da Oca Acessórios, que sempre tá aqui, ó, com esses acessórios lindos, abrilhantando um pouquinho mais o meu look, porque a gente gosta de deixar, né, assim, ó, tudo nos trinques aqui pra você que tá aqui nos assistindo. E aqui na minha sala já recebo uma convidada mais do que especial, a psicanalista Márcia Cunha. Tudo bom, Márcia? Tudo bem, Seja prazer. muito bem-vinda. Hoje falando sobre um tema muito legal, menopausa e o que ela causa nas questões emocionais da mulher. Então eu já quero te perguntar, essa é a pergunta, o que causa todo esse furor da menopausa na mulherada? Vamos começar falando o que é menopausa, Bárbara? Menopausa nada mais é que 12 meses consecutivos da mulher sem menstruar. Isso quando acontece lá por volta dos 51 anos, né? Espero que muitas mulheres, todas nós, possamos passar por essa fase, que é uma fase, na verdade, né, da vida. E ela começa ali aos 44 anos, apresentando os primeiros sintomas, e aí um pouquinho de sintomas emocionais, sintomas fisiológicos também, né? E quais sintomas emocionais? Como é que a gente consegue identificar, né, se eu estou ali atravessando, se eu já comecei a ter alguma interferência devido a essa queda hormonal? Márcia, a gente sabe que nesse período tem aquele climatério, né? Aquele Isso. calorão, que é, acho que a maior reclamação da mulherada, né? O climatério, Bárbara, é os anos que antecedem esses 12 meses consecutivos. Ah, que legal. Então, começa ali nos 44, a gente fala que a mulher está no Nesse climatério. tempo, então, que ela começa. Isso. Nossa, bastante tempo antes, né? É muito interessante porque a Organização Mundial da Saúde, né, fala que a gente vai provavelmente viver 1/3 da nossa vida em menopausa. Parece assustador, né? Mas o que acontece, né? Não é para se assustar. A gente tem que se informar para que a gente busque alternativa de tratamento, alívio desses sintomas. Legal. Você me perguntou dos sintomas emocionais. Isso. Um dos primeiros sintomas é a irregularidade menstrual, ali bem no início, né? E sintoma emocional, o que a gente mais ouve, o que a gente mais trata é alteração de humor. Então, eu tô ali, a minha família começa, você não tá falando, você só grita. E de repente, de alguma forma... um descontrole, assim? Eu fico ofendida e começo a chorar. Então, eu vou de 0, né, a 8 a 80, rapidamente, essa alteração emocional. Eu me sinto deprimida muitas vezes, porque você imagina que está acontecendo um monte de coisa ali, alteração no meu corpo, né? Tem o ganho de peso que também atrapalha muito, principalmente na área abdominal, a famosa pochete. Eu não tinha, nunca tive. De repente, eu começo a ter essa gordura, é por conta do estrogênio também, que a gente, né, tem uma queda, a gente para de produzir esse estrogênio. E também, o que é... Autoestima. Nesse momento, a autoestima, quando você começa a ganhar o peso ali, ela já começa a cair, né? É muito interessante quando a gente fala de menopausa, porque não é algo específico sozinho, né? Então, a autoestima está num sintoma psicológico também, vai afetar. Eu vou ficar mais deprimida, eu não sei o que está acontecendo e a gente... nas nossas pesquisas, a gente tem uma avaliação no nosso site, que ela é gratuita. A mulher entra, responde essa pesquisa, ela é com embasamento protocolos médicos. Legal. Então, ela sabe em qual fase da menopausa ela está e o nível de sintomas. Então, a gente entrega essa informação. Dá o diagnóstico para a mulher ali. Com base nessa informação, né, a gente já fez mais de 3.800 avaliações. 83% das mulheres se sentem deprimidas. Nossa, é bastante o número, né? E praticamente todas que passam pelo, né?
E 61% delas têm dificuldade de identificar esses sintomas. Então, a gente entende, Bárbara, que são hoje, né, se a gente for correlacionar os sintomas da menopausa, eles são mais de 30. Muitas vezes as mulheres estão vivendo aquilo ali, como eu disse, começa ali nos 44 anos e vai até a pós-menopausa, até os 60 e poucos anos. Ela pode ter, não que ela vá ter todos, mas de repente eu estou com insônia, de repente eu estou com alteração de humor, de repente eu estou com ressecamento de pele, de repente eu começo a perceber que o meu rosto, né, falam de um derretimento da pele. Vai perder colágeno, né? E aí, o que está acontecendo comigo? 61% não sabe identificar ou lembrar que pode ser que eu esteja na menopausa. E aí eu começo a peregrinar, fazer um monte de coisas que não funcionam, que não tem resposta. Acha que é uma depressão, que é alguma coisa nesse sentido, né, doutora? Sim, e não olha exatamente para a menopausa. Então, a gente acredita, né, na Plena Pausa, que é a startup que eu tenho, que a gente promove ali informação, é que essa é a chave, né, de onde essa mulher vai entender, vai se acolher principalmente, né, porque ela não é assim, ela está naquele momento vivendo a menopausa. E muitas vezes a mulher precisa fazer a reposição, mas nem sempre, né, Márcia? Como é que a mulher consegue, primeiro ela identificou, tô na menopausa, como é que ela consegue saber se ela precisa ou não fazer essa reposição? Porque não é para todas, né? Não é para todas, a gente sempre aconselha você ter um acompanhamento médico, de um médico especializado. A gente sempre fala, procure um endocrinologista, procure seu ginecologista. A reposição hormonal, ela deve ser acompanhada de um médico, porque pode existir um risco cardiovascular e também isso, né, deve ser avaliado pelo médico se você tem algum histórico, né, pessoal, clínico, né, familiar, que deve ser olhado com mais cuidado. E também se você tem, né, dentro desse histórico, algumas doenças, né, hormônio estimulantes do estrógeno. Então, um câncer de útero, ovário, mama, requer um cuidado, uma atenção maior. E aí, para aquelas mulheres, né, que não têm a indicação da reposição hormonal, existe sim tratamentos alternativos. Né? Hoje, é opção de muitas, não querem, né? Querem evitar o hormônio. Fitoterápico é uma ótima alternativa. Acupuntura, fazer uma atividade física e a parte nutricional é independente do tipo de tratamento que você vai escolher, Bárbara. O que a gente come influencia também, então, Márcia? Sim, com certeza. O que então a gente poderia falar aqui? O que seria o melhor dos mundos, então, na nutrição para quem está nessa fase da menopausa? Vai depender muito desses sintomas que essa mulher está sentindo, né? Então, uma dica, se eu sinto calorão, evito carboidrato. Muitas mulheres têm esse gatilho com o carboidrato. Bebida alcoólica, evite bebida alcoólica. Fumar, de forma alguma, né? É um estilo de vida, né? Já está neste lugar. Inclua na sua alimentação algum alimento com soja, isoflavona, que seria uva, é muito bom, amora é muito bom. Tem sempre aquela dica, né, nos grupos assim do chá de amora. Funciona. Funciona. Tem até as cápsulas, né? Sim. Até para quem tem TPM, eles indicam super essas cápsulas de amora, né? Os nossos, a gente tem uma linha de fitoterápicos, tem amora. O que é a atenção? A concentração da amora. O chazinho vai melhorar, vai aliviar ali, mas ele não vai ter aquela concentração necessária, né, para um tratamento. Exato. Tá. Mas inclua, né? Inclua soja na sua alimentação, que também é muito bom, tem isoflavona. Então, a alimentação, ela é
Sim, importante. E quanto mais, né, saudável neste momento, porque a gente está falando de uma queda hormonal e, consequentemente, teu organismo também, ele está mais lento, né? E também, né, Márcia, chega nesse momento, a mulher já está passando por toda uma questão hormonal, autoestima, ganho de peso. Aí, tá com a libido, começa a ter a libido baixa também. Então, é uma série de fatores que a mulher precisa lidar nesse momento. Sim. E aí, você traz a psicanálise também como uma ajuda. É o quê? Uma terapia? Como é que você faz? Tem grupos que se reúnem para tratar sobre essas mulheres que estão passando por esse momento? Quando eu comecei a startup, né, a Plena Pausa, não era para olhar para esse lugar da psicanálise em específico. Eu tinha muito... uma ideia de medicina integrativa, que eu gosto, acredito bastante, é o pilar mesmo da Plena Pausa, mas ela... Me perdi. Eu perguntei se você tem grupos de mulheres. Imagina, fica tranquila. Sim, do grupo de mulheres. Isso, que vocês cuidam ali na parte também terapêutica emocional. A gente começou com a informação, que é essa avaliação que está lá disponível no site. Depois, a gente, recebendo essas avaliações, a gente sentiu uma necessidade enorme. E aí vem o meu lugar de escuta, de trocar, de conversar com essas mulheres. E justamente porque, né, elas apresentavam uma solidão, porque falar da menopausa, você se queixar desses sintomas, você falar do que você está se sentindo, não é para todo mundo. Não é todo mundo que entende, né, E que quer saber, porque a gente ainda tem uma construção social de um envelhecer dessa mulher que ela também tem, às vezes, muita dificuldade de aceitar, né? Então, a gente entendeu que precisava desse espaço. A gente tem hoje uma roda de conversa, que acontece uma vez por mês. Acaba sendo uma grande troca de experiência dessas mulheres, mas nós temos uma ginecologista que ela participa nesse grupo e ela fala de um tema específico, né? Aborda um assunto específico naquele encontro. E aí as mulheres falam, né? Porque é muita coisa para tratar, né, Bárbara? São vários relatos. Isso. Né? E aí a gente sempre foca um mês em um assunto específico e acontece esse acolhimento, porque a gente percebe essa solitude nessa jornada, né? Nessa fase. Eu vou falar para minha irmã fala, nossa, isso aí está ficando velha, não quero saber disso não. É normal. Não, é normal. Vai logo vai passar. Você aguenta. Muitas mulheres relatam essa... calada, como dizem por aí, né? E não, a gente não tem que aguentar. A gente tem que se informar. A gente tem que saber o que a gente está passando. Saber que é menopausa. Saber que esses sintomas, eles impactam sim a nossa vida. Mas que tem alternativa de tratamento. Que eu posso viver com qualidade de vida, com bem-estar essa fase. E aí, quando eu faço isso, eu fico justamente longe daquele lugar temido, né? Porque eu vou ter qualidade de vida, eu vou conseguir fazer minhas coisas. Porque muitas relatam desse cansaço, né? Eu quero fazer, mas eu não consigo. E muitas acabam também tendo problema na tiroide, que é uma coisa que atrapalha muito também, né? Então, essa rede de apoio é fundamental para a mulher nessa fase, né, Márcia? A gente tem a questão do ninho vazio também, né? Você imagina que são mulheres, né? A gente passa ali esse auge, né? A menopausa aos 51 anos, eu tenho filhos saindo de casa. Às vezes o meu trabalho, eu estou fazendo uma transição de carreira. Diminuindo, às vezes, o ritmo de trabalho. Exato. E aí eu fico ali meio perdida, né? Com essas alterações e tendo que viver tudo isso. Então, a rede de apoio é extremamente importante para que você possa, né, trocar, saber que você não está sozinha, que você não está vivendo aqueles sintomas sozinha. Isso é fundamental. Acho que a informação, né, você poder falar, você saber buscar essa troca, ela é fundamental nessa fase. Porque a gente já começa desde a adolescência passando por altos e baixos, né? Primeiro, quando a menina vai, né, entrar nos hormônios de menstruar. Aí vira ali, né, menina,
começa a virar mocinha, que nem se usa mais esse termo, né? Mas enfim. É a menarca, é a né? menarca, agora chique, né? Isso, O nome. primeira menstruação, a menarca. menarca. E aí já começa ali desde sempre a mulher passando por essa questão. Então sempre quando vem ali os 10 dias que antecedem, é um furacão. A mulher, ela precisa realmente ter essa ajuda na área emocional. Não só na menopausa, né? Mas acho que em toda a sua caminhada. Você acha que a terapia, ela é fundamental para a mulher? Para ela se conhecer, sim. Eu acho que é uma fase que é muito difícil, porque a maioria, né, passa uma vida cuidando de outras pessoas. E aí, como eu disse, né, às vezes ela está num momento ali que ela precisa se olhar. E isso é um exercício muito difícil. Então, a terapia, ela ajuda com certeza, né, ter esse olhar, né, olhar para ela, se cuidar, se colocar como prioridade, né? Eu cuidei de tantas pessoas a vida toda, agora me dar isso, né? Essa oportunidade, né? E se permitir isso é um processo, né? Não é fácil. Então, a terapia, ela ajuda nesse lugar, nesse autoconhecimento. Esse grupo que vocês fazem, que é esse encontro de uma vez por mês, é grátis? Qualquer pessoa pode participar, ela pode entrar no site. Como é que funciona? Sim, ele é gratuito. Entra no nosso site, plenapausa.com.br. Lá tem o link, você se inscreve. E o próximo encontro é dia 21 de setembro, a gente já teve desse mês. Então, no mês que vem é dia 21. Então, é gratuito, online. Participa mulheres do Brasil inteiro, sim. Tá, e dá para participar online também? É online. Só online. É só online, perdão, só online. Não só tem um online grupo que se reúne presencial? Não, online. Para que mulher de qualquer lugar do Brasil, do mundo, possa estar junto, falando sobre esse assunto, compartilhando, né? Olha, você que está nos assistindo, já o programa Entre Nós, tá? Com o Rinaldi Faria ao vivo, já, tá bom, gente? Aguenta aí daqui a pouquinho. Aqui o papo tá bom, eu sempre falo, quando o papo tá bom, a gente pede sempre uns minutinhos a mais pra gente finalizar com a nossa convidada, chave de ouro, né? E, Márcia, agora me conta uma coisa. Como é que surgiu essa ideia? Você teve alguma amiga, alguma mãe, alguém que estava perto, e aí você sentiu essa necessidade de trazer esse assunto? Como é que isso surgiu? Surgiu no ano passado. Eu tinha em mente fazer alguma coisa para a medicina integrativa. É novo, então, ano passado? É novo. O site foi ao ar em agosto do ano passado, então a gente tem um ano de operação. Fez aniversário. Isso. Agora. Um mês de aniversário, agosto. Aniversário, maravilha. E aí eu tinha essa ideia, eu entrei num processo de aceleração de startups. E o meu feedback foi que a minha fala estava muito no feminino, falando de mulheres o tempo todo. E eu, de verdade, Bárbara, não percebia isso. E foi um exercício de olhar para esse projeto. E uma das mentorias que eu fiz durante esse processo de aceleração, uma das mentoras falou, olha, aquela conversa ali inicial, como você tá? Ela falou, olha, eu tô assim me redescobrindo. Eu tô em casa no meio da pandemia, porque a gente estava em pandemia. Sim. Descobri que eu tô na menopausa, sem hormônio nenhum e com 2 filhos adolescentes exalando hormônio. Então eu tô assim, tá complicado para mim. Eu falei, me fala mais sobre isso. Como é que é isso, né? Me conta como você descobriu. E ao escutar, eu fui ligando muito ao que eu vivi com a minha mãe. Lá nos meus 14 anos, minha mãe, passando pela menopausa, ela teve depressão. Na época, eu absolutamente não entendia. Eu fui entender a partir desse relato dessa mentora e revisitando, né, o que eu vivi com a minha... Eu falei, nossa, será que isso é uma oportunidade? Porque minha mãe sofreu demais, aquilo lá era menopausa, não fazia ideia, porque eu sofri junto. A família sofre, né? Quando ela está envolvida para ajudar, ela sofre. Sim, e aí foi dessa forma. Eu comecei a fazer pesquisa, olhar aqui no Brasil o que tinha disponível. Nós somos a primeira empresa a olhar para a menopausa dessa forma tão integral. Como startup, nós somos a primeira.
fora já tem várias empresas, vários movimentos falando de menopausa. E eu falei, eu vou fazer isso aqui. Eu acho que encontrei o que a Camila estava falando de propósito. Sim. Encontrei o meu propósito. É neste lugar. E a partir daí veio a avaliação, que eu fiz pesquisa com médicos, fui entender o que a medicina poderia colaborar. A gente fez essa avaliação, está lá disponível. Depois os grupos de conversa, para esse lugar dessa escuta, desse acolhimento, que a gente entendeu que é muito importante. Em janeiro desse ano a gente lançou uma linha de fitoterápicos para aquelas mulheres que não podem ou não querem fazer a reposição hormonal. A gente entende que o acompanhamento dessa reposição ainda é bastante... tem uma dificuldade, principalmente por uma questão de você acompanhar, fazer exames, o custo disso, né? Não são todas as mulheres que têm esse acesso. Então, o fitoterápico é uma forma, assim, de trazer esse alívio, né, para os sintomas dessa mulher. É caro o tratamento de reposição hormonal? Você tem mais ou menos uma ideia, Márcia, disso? O hormônio em si, ele não é caro. O que muitas vezes inviabiliza é a consulta e os exames de sangue, exames clínicos que essa mulher tem que fazer. Se ela busca isso no SUS, né, na rede pública, ela faz um exame, ela consegue retornar 3, 4 meses depois. Quando ela consegue... sofrimento aí até conseguir, quando consegue retornar, né? Exato. E a gente está falando de hormônio. Então, isso, um mês está de uma... Ela precisa ter esse acompanhamento. Então, isso tem que acontecer rápido, né? Se o médico passa uma dose, ele tem que ajustar, porque é único, é para aquela mulher. Não é uma coisa padrão. Então, muitas vezes a gente fala, estou tomando hormônio e não estou vendo resultado, mas porque precisa calibrar aquela dose. É um tratamento muito individualizado. Sim. Por isso, essa importância do médico estar ali, estar acompanhando. E isso inviabiliza muitas vezes, né? Você tem uma equipe junto com você que te ajuda no teu projeto? Tem médicos? Sim. O que mais? Eu tenho uma médica, ginecologista, que está na retaguarda, a doutora Natasha Machado. Tenho nutricionista. Tenho fisioterapeuta, que vê toda a parte pélvica. É necessário fazer, às vezes, a fisioterapia nessa parte pélvica? Como é que... Fiquei curiosa agora. Muitas vezes, né, existe uma queixa, né, você ter o fortalecimento pélvico nesse momento é muito importante, principalmente por conta de prevenção futura, porque a gente está falando desse movimento, de toda essa estrutura, né? Muitas mulheres relatam escape de xixi. E se você tem, né, dependendo da quantidade de gravidez que você teve, dependendo da função que você exerce, você pode ter ali uma bexiga mais flácida e com a queda do hormônio, isso acaba acentuando. Então, a fisioterapia pélvica, principalmente para dor durante a relação, a gente está falando aí de uma atrofia vaginal, muitas vezes por conta do hormônio. A fisioterapia pélvica também ajuda. Então, nesse momento, a fisioterapia aparece como um grande aliado. Aliados ali, né? Olha, Márcia, eu queria te agradecer. Nosso bate-papo super legal. Eu quero que você passe os seus contatos pra gente. Quem tiver curiosidade, quer lá saber, estou na menopausa ou não? Passa o site de novo pra nós, os seus contatos, porque eu acho que vale a pena a gente sempre frisar. E muito obrigada pelo seu trabalho, que é importantíssimo para nós mulheres. O nosso site é o plenapausa.com.br e na rede social a gente tem o Instagram e o Facebook, que é Plena Pausa. Ah, muito legal. Renato, vem pra cá pra gente despedir. Eu tô aqui com TPM. Ai, vocês têm sorte, viu? Coitada de vocês. Pois é. A nossa vida é um obstáculo, né? Nós temos que ser muito amadas, tá? Liga o seu microfone, amigo. Temos que ser muito amadas, muito amadas. Bom, olha, amanhã estamos de volta aqui, como sempre melhor, a partir das 15 horas, tá bom? Esperamos vocês. Um grande beijo. Fique agora com Entre Nós, Reinaldo Faria. Tchau, tchau.